Essa é uma questão da banca CESP-SEBRASP, também aplicada no concurso da Polícia Federal em 2014, que ela fala do exercício da prudência para o contador, né, ao exercer a sua profissão, né? Ela fala assim: de acordo com o princípio da prudência, o contador deve utilizar certo grau de precaução, então aqui está falando sobre precaução, né? Nos julgamentos com vistas à realização de estimativas em condições de incertezas. Então, assim, o contador está diante de uma situação de incerteza e ele tem que atribuir um determinado valor, né? Mas esse valor não é líquido e certo. Ele vai precisar de um certo julgamento do contador na hora de atribuir o valor que ele vai contabilizar, né? Vai registrar nos lançamentos contábeis. E aqui diz o seguinte: por que o contador tem que ter essa precaução? De modo a evitar, a questão diz que o contador tem que evitar que os ativos e receitas, ou seja, que os seus bens e direitos sejam subestimados. Então, aqui diz que o contador ele tem que evitar que os ativos sejam subestimados. Quer dizer, na dúvida, se eu tenho um ativo que eu estou na dúvida se ele está avaliado em 100 mil ou em 90 mil reais, aqui diz que o contador tem que evitar que esse ativo seja subestimado, ou seja, ele teria que apresentar esse ativo pelo valor de 100 mil reais. E o raciocínio com relação ao passivo e despesa seria o inverso. O contador tem que evitar que os passivos e despesas sejam superestimados. Aqui parece mais uma questão de raciocínio lógico do que de contabilidade, propriamente dita. Vamos ver aqui. Aqui todo esse conceito, essa questão, né, do exercício da precaução, ele está substanciado pela representação fidedigna, que está tratada aqui no CPC 00. E o que diz, no final das contas, com relação à prudência, qual é o raciocínio? Os ativos e receitas da empresa, eles têm que, sempre em caso de dúvida, ser registrado pelo menor valor. Então, naquele meu exemplo, se eu estou na dúvida que meu ativo e a minha receita, eles valem 100 ou 90 mil reais, eu tenho que apresentar por 90 mil reais. Eu tenho que subestimar o valor, porque eu não posso apresentar um valor acima do que eu acho que ele pode vir a custar. Eu estou na dúvida. Então, por medida de precaução, eu tenho que apresentar um menor valor. Eu não posso tentar, digamos aqui sim, entre aspas, enganar os investidores apresentando o meu ativo pelo valor de 100 mil reais, se eu estou na dúvida se ele vale 100 mil ou 90 mil. Eu tenho que apresentar pelo valor de 90 mil reais. Com relação aos passivos e despesas, o raciocínio é inverso. Na dúvida, se eu tenho um passivo que eu estou na dúvida se ele vale 100 mil ou 90 mil reais, eu tenho que apresentá-lo pelo valor de 100 mil reais. Eu tenho que pecar pelo excesso. Então, o objetivo aqui é, vamos recapitular, ativos e receitas eu tenho sempre que apresentar pelo menor valor. E passivos e despesas eu tenho sempre que apresentar em caso de dúvida, tá? Pelo maior valor. Eu tenho que superestimar. Agora vamos voltar a ler aqui o enunciado com muita atenção. De acordo com o princípio da prudência, o contador deve utilizar certo grau de precaução nos julgamentos com vista à realização de estimativas em condições de incerteza, de modo a evitar que ativos e receitas sejam subestimados e que passivos e despesas sejam superestimados. Quer dizer, o contador não tem que evitar, ele tem que, muito pelo contrário, fazer com que os seus ativos e receitas sejam subestimados e que passivos e despesas sejam superestimados. A questão estaria corretíssima se eles não tivessem usado o verbo evitar. Se eles tivessem usado, por exemplo,
de modo a fazer com que ativos, quer dizer, o raciocínio aqui é totalmente o inverso do que eles colocaram no enunciado da questão. Por esse motivo, o gabarito está errado.